Fala galera, que é o Gilson Martins da GGBR e nós estamos aqui com mais um episódio do Golden Talks aqui no nosso novo estúdio. E no episódio de hoje eu tenho aqui dois caras feras que vão trazer um monte de histórias cabeludas aqui pra gente. Eu sei que tem umas aqui que vocês não podem perder, hein? Eu tô há muito tempo esperando eu gravar isso aqui. Era pra ter vindo mais um que não veio, mas como ele não veio, não vai poder se defender. Então a gente vai contar as histórias dele mesmo, beleza? Então quero apresentar pra vocês aqui no episódio de hoje o David, que está aqui na minha frente, e o Thiago aqui do meu lado. E aí, senhores, como é que vocês estão? Tudo bem? Beleza, graças a Deus. Obrigado pelo convite. Desculpa aí de nunca ter chegado antes aqui, né? De não ter vindo antes. Sempre agora vai. A gente tá marcando essa gravação aí há uns meses já, né? Desde o ano passado a gente tá tentando ali acertar as agendas, né, David? 11 meses, exatamente. Então, obrigado pela oportunidade. E é sempre bom estar aqui com a galera que a gente conhece já há algum tempo de estrada aí para poder compartilhar alguma coisa de útil, né? Com e de zoeira também. Pra gente dar umas risadas. E é sempre bom estar aí compartilhando conhecimento com todo mundo que deseja absorver qualquer coisa que a gente tenha de bom para falar aí. Beleza, show. Valeu, David. Obrigadão. E o Thiago? Boa noite a todos. Agradeço também pelo convite, né? Estou aqui até pelos convidados, né? Porque eu sou bem low profile, eu fico ali na minha. E aí quando eles me chamaram, vamos lá, até pelas histórias, né? Falei, vou lá participar lá, que vai ser bom. Então eu creio que engraçado, né? Mas agradeço pelo convite. Esse pessoal que fala que é low profile é o pessoal que tem mais história, porque são os quietinhos que ficam ali, mas certeza que tem um monte de história aí, Thiago, guardada ali, que você vai soltar umas pra gente hoje, né? Fala a verdade. Vamos aí, no andamento a gente vai conversando. Tranquilo, beleza. E também estava aqui programado para vir participar aqui com a gente o Rodrigo Almeida, mas ele não pôde vir, que ele teve que fazer uma cirurgia, mas tá tudo bem, né, galera? Teve que fazer uma cirurgia na próstata, né? Então tá em fase de recuperação, beleza? Mas é um cara que já veio aqui várias vezes, é um cara querido nosso, é de casa, então um abração aí, melhoras na recuperação, viu? Então, assim, pensando na história de como nós nos conhecemos, por exemplo, eu vim morar em São Paulo em 99 e a minha história com TI começou no ano 2000, no ano seguinte. Eu terminei... Após o bug do milênio ali. Eu terminei o ensino médio e já caí no mercado de TI. Então esse ano faz 24 anos que eu trabalho na área de TI e desde sempre foi com o Oracle, né? Eu já comecei com o Oracle, não necessariamente na área de banco de dados, eu iniciei. Eu passei por todas as áreas antes, entrei primeiro na parte de microcomputação, aquela parte bem braçal mesmo de montagem de exatamente, limpeza, aquela coisa. Isso faz parte da montagem de manutenção para quem nunca viu ou vivenciou esse mundo, desktop, né? Não é notebook. Exatamente, placas NE2000, coisa de velho mesmo, né? Parte de rede ali, aquela coisa de desmontar, montar, colocar memória, tirar memória, testar, instalar o Windows 95 com suporte USB, uma coisa muito, né, muito moderna na época, né? Então assim, eu comecei nessa área, passei pela área de cabeamento estruturado, então eu ia nos lugares, passar cabo pelos conduítes e tudo mais, fazer parte cabo, exatamente, switch, patchcord, toda essa parte de rede, né, de cabeamento estruturado, além da configuração de servidores, da parte de rede mesmo, né, integrar todo mundo ali. E aí só depois eu vim entrar para a área de banco de dados. Então eu já tinha passado por tudo isso e surgiu a oportunidade. Quer aprender? Quero. Eu fiz o curso num prédio que nem existe mais hoje, numa escola que não existe já há muitos anos, e foi onde eu fiz os meus cursos em 8i na ocasião, né? E tomei gosto pelo negócio, né? Fui aprendendo aos poucos ali, claro. Fui muito ajudado por muita gente, por muitas pessoas que hoje já são top, a maioria diretor, gerente, dono de empresa, mas que no passado, quando eu comecei, eram DBA como eu, não como eu, né? Já tinha um tempo de estrada há muito tempo. E aí foram me orientando aos poucos, vai por aqui, faz assim e tal. E eu tive uma quebra de paradigma em 2004, porque eu era CLT, estava começando, engatinhando mesmo, bem trainee, e aí me jogaram no mercado de PJ. E eu fui parar no Grupo Carrefour na época. Que era... O Carrefour, o Banco Carrefour? Não, no grupo mesmo, Carrefour. Dentro do grupo, que englobava tudo de certa forma. Lá dentro, onde a gente ficava, atendia banco, farmácia, postos e lojas, né? Então, tava tudo ali, no miolo. Então, assim,
me jogaram ali e falaram, ó, isso aqui é a vida real. Uhum. Né? E falou assim, e agora? Literalmente mesmo, e agora? Um monte de tela preta piscando, Solaris, AIX, Nossa. SCO, aquelas coisas que você olhava e falava assim, meu, só tinha um cursor piscando. Eu quero falar, dá o comando aí, dá o comando onde? Aqui. Eu falei, não tem como. Tem, claro que tem. Aí sentava um dinossauro do seu lado ali, né? E fazia a coisa acontecer. Aquilo eu falei, puta, isso daí, acho que dá pra mim, é isso aí. E foi as 4 pessoas que, eu costumo falar, que é o Carlos Alberto Derinardi, o Benedito Carali, a Solange Yoshimi e o Daniel Gomes. Foram as 4 pessoas que mais me ajudaram nesse princípio de carreira, assim. Eu tenho eles como meus mentores, porque foram literalmente que me mostraram o que era o mercado de Oracle, né? Porque o Deri, ele estudou, por exemplo, na Politécnica, né? Então, assim, ele era professor de matemática. Solange é formada em matemática, né? E assim, eram uns caras que davam nó em pingo d'água na época, assim. Eles faziam, o Oracle não tinha determinada função para fazer tal coisa. Eles criavam para fazer. Então, assim, são pessoas que moldaram um pouco do meu caráter, do meu perfil profissional, né? Desde muito novo até o que eu cheguei hoje. Uma outra pessoa que também que foi fundamental, é o que não está aqui hoje, né? O nosso amigo da próstata, o Rodrigo Almeida, que assim, eu me encontrei na época que ele tinha acabado de se tornar pai, né? E nós nos encontramos no corredor do Carrefour, inclusive. Falei, quanto tempo você tá bem? Tô bem, vou ser pai. Daí eu falei, como assim, né? Me conta isso direito e tal. E é um cara assim, fantástico, me ajudou demais, me ensinou muita coisa, principalmente da parte mais moderna de Oracle, assim, a coisa mais ligada a backup recover, DataGuard, hack, Exadata, toda essa parte assim, mais moderna da época, né? Foi tudo o Rodrigo quem me ensinou. Porque ele era muito prático para essas coisas. Ele falava assim, o que você não sabe? Não sei isso, então, peraí, vamos sentar aqui. Sentava, explicava, beleza? Só que era aquela assim, ele ensinava até certo ponto. Falava, agora você vai fazer. Porque ele falou, ele tem uma frase que a gente usa até hoje, tanto eu e o Thiago. Você aprendeu a falar, você aprendeu a andar. Isso é o mais difícil que o ser humano pode fazer. O resto é fácil. Boa. Já está pronto, você só vai aplicar o que já está pronto. Então, e é verdade mesmo, né? Mas nós, você pode se acomodar e simplesmente ficar perguntando toda hora, ô Dilson, como faz isso? Como faz aquilo? Você tá fácil, né? Você tá aqui perto de mim. Eu posso perguntar para você, não é mais fácil? Ele obrigava a gente, eu e ele, a comprar livro. Nossas prateleiras são cheias de livros, graças a ele. Tudo num monte de livro de Oracle lá, porque ele falava, mano, tem um livro tal, saiu lá, compra lá, dá uma lida lá. Tem um monte de livro lá em casa, cara. Uma pilha enorme de livros de Oracle que ele fazia a gente comprar, pra justamente ir pegando essa coisa do gosto, né? Por aprender a ser mais autodidata. A gente vai falar mais pra frente sobre essa parte aí de conflito aí de gerações, mas isso era uma coisa que pra galera, né, que tem mais tempo aí de experiência de estrada, ter livro, cara, era a fonte que a gente tinha de conhecimento. Exato. Né? A única, às vezes. Às vezes a única, exato. E hoje em dia é o contrário, né? Sim. Hoje em dia a gente tem tanta informação, tanta coisa que acaba gerando um problema também, porque o pessoal não sabe por onde começar. Tá muito fácil, mas esse muito fácil acabou tornando difícil. Inclusive, a parte da inteligência artificial hoje, como qualquer ferramenta que é criada para auxiliar, ela tem um poder ruim também. Eu tive um conhecido que é DBA, ele estava com uma dúvida esse certo dia. Ele, eu estava pesquisando, aí eu perguntei pro chat GPT, eu falei, você fez o quê? Aí eu perguntei pro chat GPT, aí ele me orientou assim, eu falei, não, filho, não faz isso não. Isso aí, ele vai te dar o norte, mas ele tem uma limitação também por enquanto. Ele não tem toda a base de conhecimento, nem toda a experiência que todo profissional tem. Ele vai buscar onde você poderia buscar, na internet. Pela integração que ele tem, pela inteligência que ele tem, ele vai buscar o que ele tem ali de ferramenta. Só que se você pergunta certas coisas para ele e não tem experiência, ele responde errado. Você tem o dever de corrigir para que ele aprenda. É uma inteligência artificial. Né? Ela não está 100% preparada e sabendo, cercando todas as situações que a gente encontra no dia a dia. Não posso chegar para ele e falar, como é que eu faço tal coisa no Golden Gate e tal? Ele vai falar, o básico que eu tenho com base na internet é isso. Mas pergunta pro Gilson se ele faria dessa forma ou se seria igual. Você está entrando num assunto que é bem interessante nesse momento, falando aí também desses perfis profissionais, que para o ser humano já é assim, para o profissional de TI mais ainda, que é a questão de o que a pessoa vai fazer mais fácil.
vai lá pesquisar, vai ler um livro, vai testar, vai montar uma VM, vai criar um lab para ver se funciona, vai perguntar pro colega do lado que sabe que pode ter a resposta sim. Exato. E aí a pessoa começa a ficar mal acostumada, porque acha que tudo que eu não souber, Sim. vai ter alguém que vai me responder. Sim. Só que a pergunta é, e o cara que tá te respondendo, para quem que ele pergunta? Né? Qual é a base dele? Quem você quer ser? Você quer ser o cara que fica toda hora perguntando e não evolui, ou você quer ser o cara que dá a resposta? E às vezes a resposta é, puta, vamos testar aqui, pra gente ver o que vai acontecer. Não é que você sabe a resposta ali, né? E aí eu vejo muito, eu acho que é um pouco do que você está comentando, né? Que hoje a tendência aí do galera mais nova, assim, ou também tem profissionais das antigas que são assim, né? Vamos falar a verdade. Né? Que o pessoal é mais preguiçoso, né? Tipo, o pessoal tem esse negócio de não ter essa vontade, essa força de vontade de sair do outro lado sozinho. Sempre Sim. ficar se escorando em alguém, né? E vamos aí que a pessoa não evolui. E vamos ser sinceros, né? Tipo, ler documentação é uma coisa maçante, né? E muitas vezes a galera vai por mais... Inglês, né? Que às vezes também só tem inglês a coisa, né? Que é outro detalhe que às vezes dificulta. Porque você pega, tipo, mas tá na dúvida, chegou a ler a documentação? A maioria que você pergunta, mas que você chegou a olhar a documentação? Aí entra aquela interrogação, né? Aí você falou, mas você tá olhando, você não viu na documentação? Né? Então, porque acho que a galera, devido a essa praticidade, né? Blogs, ChatGPT, nessas ferramentas, acabou, né, facilitando e a galera foi perdendo muito esse costume. Que nem o pessoal que era mais antigo era livrosão ali, aí depois... E os livrão assim, 800 páginas, 900 páginas, não é um livrinho de 50 páginas, né? Aí depois, quando a internet já tava mais, né, madura, aí era consultar ali documentação, ler um blog, aí no blog você bater a documentação para ver se tava ali certo, coerente, tava... Porque você precisava de um embasamento até mesmo para falar, eu fiz dessa forma, olhei na documentação, porque tinha questão de suporte. E hoje acho que a galera tá perdendo um pouco devido a isso daí, né? Tipo, dá um olhar aqui, e eu já peguei caso assim, de a galera, consultei aqui o ChatGPT, eu falei, não, sai muito. É complicado, é complicado, né? É muito bom para muita coisa, mas pro que a Sim. gente faz, Sim. que é um nível de trabalho de criticidade e muito analítico, Exatamente. ele não vai fazer a análise que a gente faria, por exemplo. E o ponto também que eu vejo é assim, né? É você, beleza, você pesquisou, mas você entendeu o conceito? Você sabe o que você fez, o porquê você fez? Porque nem você comentou, né? Senão você vai ficar toda hora só perguntando. E aí você não ali para um report, para um gestor, tá ali para compartilhar com a equipe, qual foi uma solução. Você tá numa madrugada fazendo um troubleshoot e você precisa depois compartilhar com a galera o que foi feito, né? Você tem que ter um embasamento bom e ter um conceito. E aí você fala, vou ler aí no Google e Você manda o print lá do ChatGPT, a solução foi o ChatGPT. Até porque também, assim, pode ter questionamentos e a galera fala, mas por que você aplicou essa solução, né? Então a ideia, eu falei, beleza, entendo, é uma excelente ferramenta, mas acho que a galera tem que pensar mais nesse ponto de absorver o conceito, entender o que foi feito, né? Tanto em 2010, quando nós tivemos o primeiro contato, eu e o Thiago foi no GOB. Eu fazia parte da organização, ele foi como visitante, né? E aí, num dos intervalos lá, nós nos encontramos. E aí, o que aconteceu? Ele conversando, né, sobre experiências e tal, não sei o que, eu tinha um blog na época, ele falou, eu leio o seu blog lá e tal, não sei o que. Eu falei, mas você trabalha? Ele falou, trabalho mais ou menos com Oracle e tal, porque ele trabalhava numa espécie de suporte de softwares, né? Uma fábrica de softwares que ele dava suporte. E aí, trocamos ideia rapidamente ali, beleza. Aí, tal, passou. Voltando, eu trabalhava com o Almeida na época. A gente estava numa consultoria juntos. Ele era nosso gerente e tal, e eu estava meio que como coordenador do time. Aí surgiu uma vaga. Eu falei assim, precisava de contratar um DBA, meio que júnior ali para pleno e tal. Eu falei assim, cara, tem um nome. E a gente tava fazendo IBTA na época e ele era da mesma sala. Legal. Aí eu falei, o Thiago. Aqueles cursos lá, formação, DBA ou era formação? Aí, Thiago, esse aí eu fiz também. Fiz formação no 10G, cara. Nossa, Deus meu, você é velho demais. Aí eu falei, tem o Thiago. Ele, quem é o Thiago? Eu falei, cara, ele estuda lá no IBTA. Ele falou, tá bom, vamos trazer ele. Aí foi lá, conversamos com ele e tal. E até hoje, tanto eu quanto o Almeida, a gente tem essa opinião em comum. Nunca mais achamos um cara igual a ele.
foi muito tiro certo, assim, tipo... Foi um achado aí, né? Exatamente, foi o único. Porque assim, ele veio, obviamente, na época ele não tinha tanta vivência de banco de dados, ele veio bem cru mesmo. E aí o Almeida falou, nós vamos, com aquele jeitão dele, você sabe, né? Nós vamos formar você, né? E aí a gente foi ensinando aos poucos, fazendo o que você estava falando agora. Ele montava VM na época, fazia os labs dele, estudava documentação, e ele se vira muito sozinho. Então, tipo assim, ele não perguntava. Ele ia lá fazendo e acontecia, falava, mas, né? Falou, não, pô, consultei. Se eu chegar no meu limite aqui, eu não sei, aí eu chego em vocês. Até lá eu vou me virar sozinho. Então, a gente fala assim, nunca mais a gente achou outro profissional desse jeito, né? Com essa fome de data, de ir lá e, cara, vamos buscar, até não dá mais. Quem tá perto aqui? Ah, você tá perto. E, quando ele chegava com a dúvida, não era dúvida, na verdade. Era mais um complemento. Ó, fiz isso. Puta, mas ele fez quase tudo, ó. Põe a vírgula aí, vamos ver se vai. Aí põe a vírgula. Puta, era a vírgula. Era só a vírgula. Entendeu? Eu me lembro até que teve uma história muito legal, da gente estar trabalhando junto lá e tal. Ele, pô, eu tenho vontade de estudar Solaris. Eu falei, que doido, essa época estudar Solaris, né? Eu falei, tá bom. Eu fui lá e comprei um livro pra ele. Do Solaris, acho que 11, né? Aquele branquinho. 10. 10. Naquela antiga editora Sun, pela Sun ainda. Comprei o livro e dei pra ele de presente. Falei, aí, ó, você não queria aprender? Tá aí. Ó, que curioso. Comprei o livro pra ele, aí a gente trabalhou nessa consultoria por um tempo. Nós saímos de lá, fomos trabalhar junto de novo numa outra consultoria com um cara que você já trouxe aqui, inclusive, que é nosso amigo desde sempre, que é o Luiz Antônio. E... O Berada? Exato. O Berada, ó. O Berada, galera, se você não viu, na época a gente tava fazendo live com ele. Cara, foi uma das lives mais engraçadas. Cada história que o Berada contava, e eu vou dar até um spoiler só pra você ficar curioso e ir lá ver o vídeo. Ele conta a história de um casamento que ele foi, de outro cara que é muito conhecido também no mundo Oracle, que, velho, essa é a história mais engraçada que eu já vi aqui, cara. Ele é meu padrinho de casamento. Também? Inclusive. Ah, legal. E aí, esse livro que eu dei pro Thiago, na época, na Tivit, a gente tava na Tivit, ele usou para montar um ambiente lá num projeto que a gente tava. O conhecimento que ele absorveu desse livro, mais a vontade que ele tinha de mexer com isso. E apareceu a oportunidade ali, o desafio, você fala, pô, tô aqui já. Nem era desafio, porque a gente tinha sysadmin lá, ele era DBA, assim como eu. Só que ele falou, não, eu monto isso aí. Dá esse bagulho aí. Aí ele foi lá e fez acontecer, os caras ficaram assim, tinha um cara de sysadmin lá, o japonês, nosso amigo. Eu falei, pô, como assim? DBA fazendo aquele padrão projeto, né? Precisa pra ontem. Exato. A gente desenrolava, precisa pra ontem. A gente não esperava ninguém. Se tinha as senhas e os usuários pra fazer, a gente ia e fazia. Isso é muito da cultura do Rodrigo. O Rodrigo tinha essa mania, né? De ser função, de mexer. Então ele meio que implantou isso na gente também. Porque assim ele falava, tem a senha do root? Tenho. Tá com acesso tudo lá? Os discos estão tudo lá? Precisa de mais alguém? Os IPs estão lá? Tá tudo lá? Tá. Então, bora. Vamos fazer. Fazia e entregava. Isso gerou muito problema para nós na época, né? E hoje em dia tem lugares e pessoas que a gente contrata, meninos mais jovens, você tem que fazer assim, você tem que instalar o sistema operacional, colocar o IP. Fala, faço não. Você ouve isso, não é que ele insinua, não, ele falou, não faço. Eu falo, não sei, eu nunca fiz, né? Não faço. Não saber não é um problema, tá? Assim, não é uma coisa tão ruim, mas assim, tem uns que usa como barreira mesmo. Não vou fazer e ponto. Porque eu sou isso. Então tudo bem, beleza. Entendi. Entendi o que você tá falando. E já teve até caso aqui com a gente, até meio que recente, né? Tipo, o cara DBA. Mas se pedir pra fazer alguma coisa que tá na tangente, não é fora, mas tá na tangente, não faço porque não é meu trabalho. Exato. Mas no fundo, beleza, pode não fazer, ninguém vai obrigar. Mas o cara tá só se limitando, porque, tá tendo uma oportunidade pro cara aprender uma coisa a mais, complementar o perfil profissional dele, e o cara tá simplesmente negando e falando, não vou fazer. É ruim pra quem? Mas pra empresa, cara, porque a empresa arruma outra e vai fazer. Claro. E eu falo, cara, o pessoal acha que não se liga nisso, porque, tudo é oportunidade, né? E na fase que a gente vem aí de muitos anos aí de carreira, assim, ter essas oportunidades é o que fez a gente ser hoje o que nós somos. Sim. Né? Profissionais aí de alto nível, de qualidade, trabalhar bem. Se não fosse essas oportunidades, não é ler no livro. Sim. E não é só fazendo feijão com arroz do dia a dia que você aprender. Tem que ter o desafio, tem que ter as coisas ali mais fora do que você faz pra você, vou pegar esse conhecimento a mais que ele vai agregar com o que eu já sei. Né? O Thiago tem muitas histórias desse tipo de viés, porque assim, como ele já veio completamente de uma curva diferente,
O Thiago, ele tem dois pontos muito fortes. Duas coisas que ele odeia e ele faz muito bem. Uma, ele desenvolve. Só que ele detesta programar. PL Kelly, o que é Pô, Python. Mano, faz tempo que não mexo com PL. Cara, na faculdade, a gente tinha aula de programação. Os caras que eram programador não faziam, o Thiago já tinha feito. Eu falava, não é possível um negócio desse. Porque eu não gosto de programar. Eu acho que ele é tipo, ele tem aquela metodologia meio que do Michael Jordan, né? Faz o que você odeia primeiro, porque o que você gosta é mais fácil. Então você vai fazer depois. Então ele fazia. Ele falava, não é possível um negócio desse. Ele não gosta. Ele falou, não, eu faço porque tem que fazer, não é porque eu quero fazer. Então assim, ele tem muito disso. Ele faz porque tem que fazer. Ele desenrola as coisas porque tem que fazer. Thiago, ó, tem que fazer tal coisa. Então, beleza, eu vou lá fazer. O AIX, uma vez a gente tinha um projeto, o Almeida falou pra gente tem que instalar um hack no AIX. Ele olhou pra mim, ele olhou pro Almeida, AIX. Tá bom, beleza. Foi lá, instalou, deixou pronto, funcionando. Tal. Não perguntou absolutamente nada pra ninguém. Eu sei que o negócio tava funcionando depois. Quando ele voltou, aí o Almeida olhou pra ele, eu lembro até, ele falou, e aí? E aí o quê? Tá pronto. Sacou? Então, assim, a diferença do que você estava falando dos profissionais, né? Dos mais modernos. Existem muitos meninos mais... Não posso falar menino porque eu sou velho, né? Existem muitos meninos mais novos nessa fase aí também, incrivelmente. São ótimos. Tem moleques hoje em dia que são muito inteligentes mesmo, muito fora da curva, né? Sabem muito de muita coisa. Tem muita bagagem, apesar da pouca idade. Mas o inverso também é uma grande verdade. Tem outros que tem um fator limitador que é... Não sei se é da modernidade. Esse primeiro caso que você falou, eu diria que hoje é a minoria. Com certeza. E quando você acha, cara, os caras você fala, puta, segura, porque isso. É um cara que você vai conseguir trabalhar o cara pro cara desenvolver. E isso ele também vai trazer entrega pra você, com pra toda certeza. Todo mundo crescer, né? Com toda certeza, sem dúvida nenhuma. E o Thiago, eu tô vendo aqui que ele é mais quietão na dele. Já instalou o que mais aí enquanto a gente tá conversando aqui? Fala aí pra gente. Não, apesar que hoje tive um dia complicado, mas não. Bem, o pessoal ali tava falando, o Thiago não se apresentou. O pessoal ali da edição. Vamos falar, agora. Conta um pouquinho aí de você, da sua história. Thiago Silva, 36 anos, eu tô aí na área de TI há 15, completa 15. Cara, aí pra mim a área de TI foi uma coisa muito louca, né? Porque assim, eu sempre fui um moleque que eu nunca gostei de computador. Videogame, nada. Eu gostava da rua, jogar bola. Mas foi aquilo que você comentou, né? Foi a oportunidade, né? Meu primeiro emprego eu era o famoso faz tudo, Severino. Então, fazia de tudo. E aí tinha um rapazinho que cuidava ali dos computadores, da área de TI. E ele acabou tendo uma oportunidade em outro lugar. E aí o meu ex-patrão falou, tem uma pessoa pra indicar, né? Porque vão contratar. Ele falou, tem com o Thiago, né? Qualquer coisa que você passa pra ele, ele faz, ele aprende. Mas eu tinha muitos negócios, porque você falou, oportunidade é aquele negócio, a gente precisa trabalhar, precisa ganhar dinheiro, né? Eu falei, então... Pagar as contas, né? Os boletos não param de chegar, né? Isso. Então, passou algumas coisas, mas era coisa bem básica, né? Instalar a impressora, formatar um computador, fazer isso, aquilo, beleza. E eu não pensava assim em estudar na área de TI, porque... E aí o meu patrão falou, por que você não faz TI? Ou faz TI, porque é uma área boa, você aprende fácil. E aí beleza. Acabei, né, pegando essa ideia, falei, legal. Bem, via que era uma oportunidade boa de dar um upgrade na minha profissão, na minha carreira. Até porque eu não tinha carreira. E aí fiz um técnico de informática. Primeiro falei, vou fazer um técnico para ter uma visão, porque TI é uma coisa muito ampla, né? E eu falei, chegar lá na faculdade, fazer análise de desenvolvimento. Falei, mas eu vou ver o quê? Falei, tenho, né? Preciso de uma base. Então fui para técnico de informática. Nessa eu curti bastante. Na verdade eu curti muito Linux, né? Tela preta. E aí eu tive E aí quando chegou na área de... Já usou o Kurumin nessa época que você tá falando? Isso, Kurumin. Tem que passar. Kurumin, Mandriva. Mandriva, aí mais avançado. Banca, né? E aí foi nessa fase aí. E aí quando chegou na parte meio desenvolvimento de software, eu curti banco de dados. Falei, bacana. Mas eu mexi na época que era com SQL Server, né? Aí eu tinha um professor meu, falou, você curtiu o banco, você gosta de uma tela preta? Estuda Oracle. Aí o Oracle ele é. Aí fui lá na biblioteca lá no Senac, lá tinha. Peguei um livro lá de Oracle, da IG. Eu esqueci até o nome do autor. E aí dei uma lida, sentei no site lá, curiosão. Baixei. E aí nessa daqui me despertou.
Aí lá no Senar falou, meu, faz O manual do DBA, tava tentando lembrar aqui, Deve lembra? ser isso, do Bob Teve Brewer. esse, mas teve um outro. É um que clássico, hein, então, cara? Esse livro poderia ter as versões então, novas, hein, que ó. Teve um outro, que foi da capa azul, que é o autor, até um brasileiro também. Esqueci o nome dele. Tinha muitos livros naquela época de vários autores, né? Porque era a única coisa que a gente tinha. E aí, acabei, né? Aí eu, faculdade, né? Hoje graças a Deus, assim, tá... hoje a oportunidade para você fazer uma faculdade tá mais prática, né? Nossa época o valor era alto das mensalidades. E aí o professor falou, meu, faz um curso, uma formação Oracle. E ali você vai conseguir, dependendo, fica mais oportuno para você conseguir ingressar na carreira. E aí, nessa daí que eu tava no técnico, entrei de estágio numa software house. E lá era... Começou a vida de programador. Cara, então, era um negócio que eu, tipo, era Delphi, Firebird, MySQL, e era... É Borland, né? O software da Borland, né? Esse mesmo, era aquele meu... Nossa, e ali era bem essa questão, eles contratavam os estagiários, formava para desenvolvimento. E eu não curtia. Desenvolvimento não é... E aí eu comecei a fazer a formação lá na IBTA, de Oracle 10G. Oracle 10, passei por isso aí. Isso, e aí, meu, aquele primeiro módulo de SQL, né? Aí tinham que fazer uns relatórios customizados lá na empresa. Tudo que é relatório, joga pro Thiago. E aí nessa época foi onde que eu comecei a ser muito curioso, que era entrar nas comunidades. Começar, meu, fórum, comunidade. E aí tive a oportunidade de, né, participar de um evento na comunidade. Do GOB. Isso. Nessa época aí você via o blog lá do Rodrigo Almeida, do Marcos Vinícius, né? Que era os principais da época. Não, Fábio Prado também tinha, né? Esse daí. E aí fui, né, nessa oportunidade no Goblin, tive o prazer de conhecer os meninos pessoalmente. Até na época eu ganhei até um almoço. Foi. Né, que era Foi. Pra ir com a galera. Sabe aquele almoço que tem toda vez? Ele ganhou. Com os palestrantes ali, com a galera. Era com Arupinanda. É verdade, foi o ano que ele veio. Foi o ano que ele veio. E cara, aí eu olhei, fiz um network, putz, eu falei, meu, é isso. Quero entrar, é isso. E ali, né, ralando, né, estudando, porque não tinha um network, né, muito forte ali, não conhecia ninguém, porque era bem, né, ali era bem nicho, né, e então eu falei, meu, vou ver se eu consigo tirar uma certificação, e eu só preciso dar uma oportunidade, né. E aí acabou, que nem o David comentou, surgiu a oportunidade para trabalhar com eles. E eu até me recordo na época assim, eu falei, conversei com o Almeida, até conversei com o David, falei, cara, eu preciso dar oportunidade. Pode me pagar o mesmo que você me paga que eu recebo lá de suporte. Eu preciso dar oportunidade porque eu quero saber como que é ali o profissional, né? O mercado ali, né? Dia a dia, né? Porque ficar fazendo um laboratório lá, tá mexendo na tabela employees, faz isso, shutdown, startup. É uma coisa, eu quero ver na hora. E ele, não, beleza. E aí, graças a Deus, tive essa oportunidade. Até hoje sou muito grato. E aí, meu, aí foi seguindo, né? Aí foi essa loucura, comprar livro. Não, a pergunta, ele tá resumindo bem isso. Mas ele começou com 1 ano de empresa, com conhecimento bem... Não vou falar básico porque seria uma ofensa falar isso. Ele pegou um Exadata Full X28 para administrar sozinho. De um projeto que a gente... Exadata 2 ainda, que na época era um projeto embrionário, né? Exatamente. Não se compara com o que é hoje. Exatamente. Embrionário, essa é a palavra perfeita. Eu e o Almeida, a gente já administrava ele ali aos trancos e barrancos, porque era muito problema que dava na época. Então, assim, ele chegou com 1 ano de Oracle, ele já catou o Full para ele, foi lá, subiu versão, aplicou patch, fez o diabo na máquina, né? E aí ficava eu e o Almeida um olhando pro outro, falei, e agora? O que a gente faz? Era muita curiosidade, né? Porque ali eu estudava, né? Quando eu tava estudando pra... Tinha um laboratório vivo, né? Pra aplicar. E eu estudava, você tinha, tipo, mexer num single. Aí até quando eu fui nessa palestra aí no GOB, né? Acho que teve até uma palestra com o Rodrigo Mufalani, né? Sim. De hack. E aí já passou por aqui também, inclusive. Dá um abraço aí, Mufa. Aí eu ficava assim, pô, meu, como deve ser mexer com hack, meu? Né? Ficava ali, né? Porque, putz, aí você olhava nos fóruns ali e falava, meu, pô, um hack, pô.
2 nó, 3 nó, né? Então você ficava muito naquele negócio de curiosidade. E aquele negócio, eu queria evoluir, né? Tipo, eu falei, eu quero evoluir porque é uma coisa que eu gosto muito de mexer, né? Então aí tinha, eu falei, eu quero oportunidade e é isso. E até eu falei, pra quem... Falei, mexer ela com... Damos suporte em aplicação em Delphi. Eu falei, não, isso aqui tá bacana, isso aqui tá gostosinho. Evoluiu bem, né? E ele mudou de área, né? E aí ele foi evoluindo, aí saiu do lado negro da força, foi pra Microsoft, aí virou DB. Passou pela Microsoft também? Passei, mas é que assim, oportunidade, né? Virou empurrador de mouse? Na verdade, cara, foi muito louco essa transição dele, porque eu acompanhei de perto, eu falei pra ele, você tem certeza? Porque ele era muito bom, ele é muito bom de Oracle, até hoje ainda é. Só que ele olhava pra mim e falava, mano, não dá mais, não aguento mais esses caras falando essas coisas. E aí ele, e foi aquele negócio, né? Tipo, foi uma oportunidade. Você mexe, mas você não sabe o que tá acontecendo, né? Não é isso? Não, mas foi uma oportunidade, assim, foi uma oportunidade que eu tive de emprego e precisava, né? Foi bem, né? Precisava, né? Aquela mistura, precisa de um conhecimento em Oracle e SQL. E eu trabalhava num turno, que era tipo um T2, né? Tem uns SQL aqui. Aí eu lembro até hoje que eu joguei a real. Falei, o que você sabe fazer com SQL? Criar o usuário, atachar e desatachar. Bem honesto mesmo, se você falar e fazer shrink, pronto, aí você já estaria na média da galera. Cara. Mas eu falei, é isso, né? Mas, e aí? Eu falei, não, aí é banco, né, É banco, a gente estuda, desenvolve, e aí acabei mexendo, aí você vai pegando, tá interessante aqui. Ele me carregou pra um curso, cara, pra eu fazer com ele, velho. Eu fiz o curso de SQL Server 2016, né, que nós fizemos, 2014, 2016. Ele me carregou pra fazer com ele lá, eu fiz até o final. E eu gostei, cara, o pior que eu gostei, achei legal. A gente brinca, galera, mas nada contra. Não, mas é que foi uma ferramenta. É que foi acho que um momento até assim, de um pouco de mudança no mercado, né, porque antes era aquele negócio, né, DBA, Oracle. E foi até uma época que eu comentei com o Negrão, eu falei, Negrão, tô vendo várias oportunidades aí, sempre precisa, né? Um Oracle SQL, um Oracle mais alguma coisa. Falei, cara, não tem muito... Pra onde correr. Que nem hoje em dia com os NoSQL, né? Os NoSQL. Desde quando você mexe com Golden Gate? Com Golden Gate? Desde 2012. Antes de você começar, eu fui na Oracle com um indiano, que veio pro Brasil fazer um treinamento, eu e o Vinícius, que hoje está na Oracle, um carequinha, você deve conhecê-lo. Nós fizemos o primeiro curso de Golden Gate que teve aqui no Brasil, quando só existe a replicação Oracle MySQL ainda. Não tinha muito difundido ainda para outras plataformas. Oracle SQL ou MySQL? Tá bom. O curso foi baseado em cima disso, era Oracle 11G com replicação para MySQL. Então era bem braçal, não existia microserviços, óbvio, na época, né? Era uma coisa bem... Era o início do heterogêneo ali, né? Exato. E tudo no promptzinho lá do Golden Gate. Eu fiz o primeiro curso, eu tenho até hoje ainda, salvo. Na época. Isso, e nessa época instalar Golden Gate era super complexo. Não, e era vendido como uma reengenharia. E era difícil, era muito difícil na época. Ninguém queria se meter e falar, não, isso não vai dar, porque a gente confiava muito no que a gente já tinha de replicação de dados. Materialized View e Oracle Streams. E aí todo mundo falava, não, isso aqui já atende, eu não vou aprender esse negócio. E foi muito menosprezado na época. A Oracle foi trabalhando. E aí no meio do caminho surgiu a DB Visit, que você deve conhecer. Eu e o Almeida fizemos até certificado dela, curso da DB Visit, mas não chega nem perto da excelência do Golden Gate em termos de replicação e de tecnologia. Mas assim, hoje em dia não tem nem o que falar, né? Hoje, quando a pessoa pensa em fazer qualquer coisa de replicação de dados, ela não pensa em outra coisa que não seja Golden Gate, se estiver usando o Oracle, né? Então... Eu vou dizer mais, já que você entrou nesse ponto, a gente nem ia entrar tanto aí, né? O pessoal vai falar que eu tô querendo vender, né? Eu nem sou vendedor da hora, hein, galera? Comercial, claro aí, né? Hora do merchan. Mas eu tô no treinamento, a gente só fez uma parada agora essa semana por conta do Cloud World. E aí o que a gente acabou falando ali no meio, né? O pessoal pergunta, mas quais são os concorrentes de Golden Gate? São boas ferramentas? Cara, são boas. Eu já testei algumas ferramentas. E tem algumas que são uma mais específica, né? Não vou falar nomes aqui, mas assim, ela é bem prática. Tipo assim, cara, é incrível. Você clica lá os negócios, tipo, bem cloud, assim, estilo cloud, e já monta tudo pra você. Mas qual que é o problema nessas ferramentas? Que aí quando eu coloco um Golden Gate, eu falo, cara, tá vendo isso? Essa ferramenta não chega nem aos pés. Que é a parte de dar problema.
Sim. Quando dá problema, essas ferramentas aí. Sim. Como você faz um troubleshoot, como você levanta detalhe, como você sabe qual que é o registro que deu problema, que está dentro do trail, dentro daquele RBA naquela posição. Cara, o Golden Gate consegue te mostrar isso. Sim. E com isso você olhar para a aplicação e falar, É aqui. a aplicação que fez isso, né? Sim. Fizeram um expurgo, fizeram um deploy, Sim. ou fizeram algo que gerou um problema. Nessas outras ferramentas, cara, não faz isso. Elas não têm esse nível de detalhe, né? E aí o Golden Gate, nesse ponto, juntando que ela consegue fazer tudo isso para outros bancos, né? Todos, Não eu seja acredito, exato, todos que é suportado ali, né? Os principais hoje de mercado, né? DB2, MySQL, SQL Server, Mongo, Postgre. Cara, o Golden Gate é igual para todas. Então é uma ferramenta assim nesse ponto fantástico. Mas pulando o merchan, voltando aqui para a história. Mas eu gosto de falar porque a galera tem muita dúvida e fala, pô, por que o Golden Gate é caro? Por que... Cara, quando você começa a entender e ver o que entrega, não tem nem como comparar, não dá. O Guilherme, quando veio aqui no episódio que eu não lembro, o Peixinho, Guilherme Peixinho, ele trabalhou com a gente. A gente pegou ele quando ele estava aprendendo banco de dados ainda. Ensinamos algumas coisas para ele básicas ali e ele desenrolou. Ele relatou um cenário no episódio que ele apareceu que é muito clássico de problema de Golden Gate, que é o lag muito grande, com um tempo muito grande de replicação devido à base ser muito grande. Né? E o Golden Gate tem o tempo dele de se ajustar, não tem como acelerar isso, porque ele depende da infraestrutura que o suporta, né? Então assim, eu hoje vejo, onde eu trabalho também, a gente tem Golden Gate em microserviços e da forma tradicional também. Então a gente vê muito essa coisa deles ter uma inteligência programável, claro, porque você programa ele para fazer aquilo, de autonomia muito grande em relação a restabelecer serviços, por exemplo, no que é microserviços, da parte de OCI, e também naquilo que, assim, de se perder. Não existe se perder no Golden Gate. Ele faz o que foi mandado fazer. Ó, tem um lag aqui, tem um lag, ok. É algum problema na infraestrutura em alguma ponta. Ele em si gerencia isso, ele orquestra muito bem. Então, assim... Controle de checkpoint. Exatamente. Tudo, quando você sistema. vai olhar, você descobre que falhou alguma coisa na origem, ou o archive que ele precisa foi apagado por alguma rotina extra, ou algum DBA foi lá e removeu no RM mesmo. Você fala, bom... E o problema, ele é um dedo duro excelente, porque exato. você vai lá no report dele, no detail lá do microserviço, por exemplo, você pede para ver, ele dá a linha exata, fala assim, o que aconteceu foi isso. Isso aí. Resolva que eu me resolvo. E é batata, você resolve, vamos supor, você restaura o archive, cara, é lindo, quase que automático, eu diria, né? Se não tivesse essa interação humana, era quase que no automático. Sim, e nessa linha que você está falando, uma coisa que eu falo muito assim no dia a dia, até com o pessoal que a gente trabalha, né, lá na GGBR, é que assim, cara, a maioria dos problemas de Golden Gate, eu também falo isso muito nos treinamentos, a maioria dos problemas que a gente tem de Golden Gate, não é de Golden Gate o problema, né? É sempre algo que foi feito no banco, na aplicação, que gerou um problema que impactou o mecanismo de funcionamento do Golden Gate, mas ele está parando porque ele tem que parar. Senão ele vai causar inconsistência e problema na integridade dos dados. Então ele está fazendo certo, ele não está com problema. Com certeza. Aí tem que entender o que aconteceu, né? Sim. Alguém deu uma dedada ou removeu o que não deveria e por aí vai. Mas acho que também isso vai muito, né? Skill ali no não conhecer completamente a solução, né? Não, no banco tá ok. É aí. É aquele padrão, né? Não tem ok, né? Não, mas a origem aqui tá certinho. E, cara, não. Alguma coisa ocorreu, né? O cara foi lá, adicionou uma coluna na tabela que ele está replicando e não tem na coluna que ele está replicando, no mapeamento dele. Como é que ele vai levar o dado para o outro lado se não está mapeado? Tem que refazer tudo de novo. E tem uma frase que a gente já ouviu bastante como DBA, que é assim, o DBA sempre está errado. Desde que ele prove o contrário. Não é assim que funciona? Fato. Quando dá problema no banco, não é rede, não é SO, sempre é banco. Quando eu estava cursando técnico, e esse professor até meu que me indicou para fazer banco, e ele era DBA, e ele falou, cara, estuda bastante, procura ter um bom conhecimento em outras áreas, porque você sempre vai ser ocupado. Exato. Aqui não é aplicação, não é rede, não é história, não é o banco. Aí você vai ter que ir lá, mostrar que não é e dependendo ali conversar com o coleguinha ali do lado, falou, cara, mas saber conversar, né, para ele saber que você tá falando algo coerente e ele não é, porque se você também não souber, não vai ter moral, né? Ele vai te chutar e já era. Isso. Mais ou menos isso. É isso aí. E quando a gente vai pro mundo de Golden Gate, nesse sentido é mais doido, que eu falo, cara, essa é a evolução do DBA que tá errado. Porque Golden Gate não é todo mundo que entende, e sempre assim, o Golden Gate parou.
a culpa é do Golden Gate. E, cara, é o que eu falei, a maioria dos problemas não é o Golden Gate. É algo que aconteceu que impactou a forma que o Golden Gate trabalha. Sim. Né? Então é uma coisa no dia a dia que a gente vê bastante. Mas é difícil, às vezes, até aquela história. Você tem que provar, levantar evidências e mostrar que, ó, não, o problema tá aqui. Acho que o grande fator limitador das pessoas gostarem ou quererem aprender Golden Gate, desde a época que eu fiz o curso lá atrás até hoje em dia, é justamente não acreditar que ele seja uma ferramenta complementar ao trabalho do DBA em alguns sentidos. A gente precisa dele? Isso depende. É a mesma coisa que eu falar para você que dá para a gente carregar qualquer tipo de ambiente para OCI. Não é uma verdade. A gente sabe que existem ambientes que são bastante complexos e não dá para, principalmente pela bilhetagem, levar para OCI, porque acaba saindo muito mais caro do que você manter ele dentro de casa. Sim. Então, assim, o Golden Gate, ele como ferramenta intermediária para poder estar fazendo o que precisa fazer, que é replicação de dados, ele é muito bom. E ele faz, ele entrega. E é isso que ele foi feito fazer. Exato, então ele não tem nenhuma função além dessa. Ele não vai administrar nada para você além dos próprios serviços e daquilo que ele foi feito para fazer, que é replicar dados. Né? Então, assim, muitas das vezes a gente trabalhou muito com ODI, por exemplo, em ambiente DW. Então, assim, o pessoal montava os cenários para fazer a replicação de dados e achava que era mágica, né? Assim, não, ele tem que levar. Tá, mas você programou para fazer? Não, programei, tá lá, é só olhar. E você abria, você falava, não, filho, vem cá. O pessoal acha que você vai lá, coloca o nome da tabela, aperta o botão play, perfeito. E a mágica acontece, tudo funciona. Clica e arrasta. Era o nosso maior ódio quando a gente trabalhava com isso. Clica e arrasta. Era o maior ódio. Nós tivemos que aprender, por causa do Rodrigo, de novo o Rodrigo, a gente teve que aprender o WebLogic, o BEE, né, o Oracle Business Intelligence, fora as adjacentes, né, teve um monte de coisa, o OVM, um monte de coisa que ele fez a gente aprender na época. E a torturou vocês e o Almeida, torturou os meninos Almeida. Que? Ele, quando contratava a gente para trabalhar com ele nessa oportunidade, ele falava assim, aqui vocês são Oracle asterisco. Não tinha só DBA, você tinha que aprender muita coisa mesmo, né? Então, assim, foi bom. Mas a gente até hoje evita, né? Se puder, é drogas, né? Então evita. Porque é muito chato. A parte de middleware da Oracle é muito chato. Né? Então, você vai configurar SOA, essas coisas todas, né? Dá trabalho. E às vezes, por a gente não ser da área, mas ter o conhecimento muito nível básico, quando chega no fator limitador ali, que é fazer uma coisa mais rebuscada, você patina até chegar no lugar, né? Então, assim, voltando para o Golden Gate, eu acho que ele sempre entregou muito bem isso que ele foi feito. Foi criado. Talvez, não sei se ele tem para onde evoluir mais, né? Além de versão. Com esse negócio que o Fernando estava falando, do data type novo, para ele poder trabalhar vetorizado, talvez vai ser necessário para todos os bancos que usarem algum tipo de tecnologia de inteligência artificial. Como era, por exemplo, quando tinha aqueles projetos antigos de fazer gravação dentro do banco. Então, assim, foi criada uma forma, o Oracle Search na época que fazia esse negócio. Por aí vai. Exatamente. Então, vão achar uma aplicabilidade para isso com toda certeza, porque não vão criar uma coisa tão difícil e complexa, o time de desenvolvimento Oracle, para não usar. Não existe isso. Oracle não dá ponto sem nó, né? Então a gente sabe disso. Mas acredito que ele ainda tem muita coisa para evoluir. Eu já compartilhei com você meu interesse de fazer curso uma vez, nós já conversamos sobre isso. Não domino, não conheço muito bem, faço muito en passant ali a administração do Golden Gate, stop start de serviço, e olhe lá, né? E analisar um log só para poder reportar para quem é especialista. Exato. Para quem é especialista, male entro lá na consolezinha no prompt para ver alguma coisa mais diferente, assim, mas não sou especialista nisso, né? Então, assim, eu acho que tem uma ferramenta que tem futuro, porque ela não para de evoluir. E não param de necessitar para evitar downtime, evitar essas coisas todas, principalmente para ter dado disponível em qualquer lugar, a qualquer tempo, de várias plataformas. Acho muito difícil que ela vá morrer nos próximos anos. Ou mude de nome, talvez, não sei. Historicamente, se a gente olhar, o Golden Gate tem evoluído ano após ano, né? Uma crescente. Desde a época que você pegou aí, se a gente pegar, lá dos últimos... Desde que a Oracle comprou, acho que 2007, não me falha a memória, cara, ano após ano só teve evolução na ferramenta. E a gente está na nova versão aí que tá para sair, que é a 23, que também está com um monte de novidade. Então eu vejo que assim, é uma ferramenta que tem muita coisa aí para acontecer ainda nos próximos anos. Né? Que bom, né? Vocês estavam conversando de inteligência artificial de machine learning? Olha, ó, o cara que faz isso já tem um bom tempo já. Conta aí pra gente. Não, é que nesse momento eu tô mais focado em cloud, né? Na infraestrutura, então isso daí já, né, na nuvem já tá mais, né, acelerado, né? Então
Já tá, e como o Negrão comentou, já por vir de dados, eu quando decidi, né, meio que sair um pouco ali tirar um pouco, né, o foco de DBA, né, dar uma mexida na carreira. Oracle, SQL Server, falei, não, agora eu preciso ver aí novas tecnologias, dar uma mudada. E aí eu comecei a dar uma olhada mais nessa parte em engenharia, machine learning, porque que nem você comentou, né? Eu falei, eu sou da área de dados. Hoje em dia é tudo que é tipo de dados, né? E essa questão de inteligência, machine learning tá muito, muito forte. Cheguei a mexer com algumas tecnologias assim, né? Mas não me aprofundei, até mesmo você comentou o Golden Gate, esses dias mesmo eu precisei, né? Eu trabalho muito na parte de IAC, desenvolvimento, né? De estrutura como código. Eu precisei até fazer umas automação para provisionamento de Golden Gate e o Golden Gate for Big Data, né? Aí eu até olhei, eu falei... Na cloud ou não? Na cloud, isso. Então aí você já tem que começar, né, a entender. Eu falei, Big Data, né, vou ter que precisar dar uma... Aí fazendo um parênteses aí, Golden Gate é legal, né? Quando fala Golden Gate for Big Data, o cara, não, eu manjo Golden Gate. Aí quando você vai com o Big Data, que você vê o Props lá, né, o Property, você fala, putz, e agora? Aí a gente começa a entender ali parametrização, Oracle Stream, Kafka, S3... E esse é o lance, né? Golden Gate for Big Data para Kafka é uma configuração, para S3 é outra, para Object Storage é outra, e aí por aí vai, né? Sim. Se é JSON, se é Parquet, se é Avro, e aí o pessoal que não tá ali meio acostumado, antenado, aí o cara fica perdido, né? Que é um outro mundo, né? Sim. Aí só complementando um comentário aqui do David, que ele falou, puta, eu não lembro exatamente como que você falou, mas que o cara que mexe com Golden Gate é um complemento do banco. Sim. Hoje eu tenho falado, hoje não, já faz uns anos que eu tenho falado que o cara que mexe com Golden Gate, ele tem que mexer só com Golden Gate. Aquela coisa que muitas empresas têm feito, né? E hoje eu vejo que a grande maioria ainda funciona assim, mas eu já consegui, de certa forma, convencer e ver outras empresas mudarem um pouco esse conceito, que é o seguinte, o cara é DBA, o cara mexe lá com hack, DataGuard, performance, né? Tá na sustentação, tá vendo um monte de coisa ao mesmo tempo e Golden Gate. Só que, cara, vocês viram aí como que é. Quando a gente entra no universo de Golden Gate, Sim. é outra coisa, cara. Sim. E é o que eu sempre falo, não é que o cara não tem que mexer com banco, mas o cara que mexe com Golden Gate, o ideal seria que ele só mexesse com Golden Gate. Por quê? Hoje, qual é a coisa mais importante para as empresas? Dados. Os dados. O dado a gente fala que é o novo petróleo, certo? Sim. Né? Se isso é o novo petróleo, é o que tem mais valor, o que o Golden Gate faz? Trata disso. Pega o dado daqui e joga para cá. Aí eu falo, cara, a coisa que é mais importante para a empresa, que é o dado, as empresas negligenciam, porque o Golden Gate é a ferramenta que literalmente pega o dado de um lado e joga para o outro. E aí parece isso ser simples, mas na prática a gente vê que não. Se é de Oracle para Oracle, ok. Tem uma certa simplicidade, é mais fácil. Agora, quando você começa a fazer replicações heterogêneas, com transformação, Big Data, né? com transformação e tudo mais, o cara que está nesse universo de Golden Gate, cara, ele não vai ter cabeça, não que ele não saiba ou não possa, mas ele não vai ter cabeça de estar aqui olhando uma benda de um registro que teve por conta de um update, etc e tal, vai parar para ver um DataGuard que parou de replicar. Com certeza. Com Entende? certeza. E aí, as empresas hoje ainda têm esse pensamento de, eu quero um cara que faça A, B, C, D, E, F, G. Quando dá problema, o cara vai ser um pato, que o cara não vai ser bom nenhum nem outro. E Golden Gate tem essa complexidade, porque se o cara não parar para estudar mesmo, para entender, o cara não vai conseguir dominar a ferramenta. Vai sempre achar que a ferramenta é difícil, que é complexa, que é instável, que se perde, né? E não é. É simplesmente porque o cara não parou para olhar a ferramenta. Se você não parar para olhar mesmo, não adianta. Você nunca vai conseguir absorver. E aí eu tô falando isso porque algumas empresas que eu passei e tenho passado nesses últimos 3, 4 anos, eu consegui convencer e mostrar para eles que você quer ter Golden Gate, beleza, mas tem que ter pelo menos um cara no seu time focado nisso. Ele pode fazer outras coisas se tiver ocioso ou tranquilo? Pode. Mas é o cara que tudo que envolver Golden Gate você tem que focar. Vai ter mudança? Tem Golden Gate? Envolve o cara. Tem que fazer uma implementação nova? Envolve o cara. Eu preciso verificar um problema aí no dia a dia, né, de replicação, envolve o cara. Tem que ter alguém ali que seja o pai do negócio, porque é o cara que vai conseguir dar manutenção, conseguir configurar
bem no dia a dia, conseguir garantir que esteja tudo certo, padronizado. E se entrar um cara novo, esse é o cara que vai conseguir passar o conhecimento. Porque hoje como é que acontece? Entra um cara novo, a gente tem hack, DataGuard, performance, backup, Golden Gate, joga o cara lá, o cara fala, Sim. ele vai demorar um ano pra mais pra entender. Quando ele estiver entendendo, ele já tá procurando trampo. Sim. Essa cultura acho que tem que mudar um pouco mesmo, né? Porque, galera, Golden Gate, Oracle, é tudo na mesma caixa e... Faz parte, né? Faz parte. Então... Tem relação, mas no dia a dia, né, tem que ter um pouco essa separação, porque o Golden Gate é o universo, cara. Mas é uma discussão que nós sempre tivemos, essa questão de abrir demais o leque, que eu falo. Hoje em dia tem muita gente muito orgulhosa de ser generalista e não ser mais especialista. Então, nessa sua linha de raciocínio que você está falando, cabe muito bem isso, porque eu preciso de um especialista Golden Gate. Especialista. Quando a gente fala especialista, que é uma coisa que a gente pegava no pé de todo mundo, não existe especialista que não sabe instalar a própria ferramenta. Senão ele é um funcional. Se ele só sabe usar, ele é funcional. Então, assim, o cara tem que saber instalar, onde ficam os logs, onde ele tem que olhar, qual que é a forma por trás para ele ver o que está acontecendo com a ferramenta, o background, o backstage da ferramenta, que é o que a gente faz de Oracle, né? A gente sempre fez de Oracle. Tinha a tela bonita, o wizard para fazer, mas se precisasse fazer na mão, a gente fazia na mão. Então, hoje a galera, eu sou DBA, sou especialista em Mongo e não sei o que. Eu falei, não, você não é nada, você é um faz tudo, Severino. Tudo bem, a empresa acha bonito contratar alguém que sabe fazer tudo porque ela aproveita melhor esse profissional? Sim, de certa forma. Só que ele vai ter sempre um limite em cada tecnologia que ele vai chegar. E aí vai precisar de quem? Do especialista. E aí vai pagar, mal pagador paga duas vezes, né? No direito já se fala muito isso. Então assim, aí ele vai pagar pro generalista e pro especialista. Então ele morre duas vezes na praia, né? E aí eu dou um exemplo bem simples nisso aí que você está comentando, que eu vejo muito nos treinamentos que eu dou. A gente está falando de Golden Gate, que é assim... Todo banco tem consistência de leitura e integridade, certo? O Oracle funciona de um jeito, o SQL de outro, mais SQL de outro, e por aí vai. O Golden Gate depende 100% disso. Se eu não tiver... Tem, mas o que eu quero dizer é assim, você precisa entender como isso funciona. Sim. No caso do Oracle, Redo e Undo. O que é Redo e Undo no SQL Server? O que é no MySQL? O que é no Postgre? E aí você começa a falar, opa, então pera, para eu entender esse banco e usar ele... Eu tenho que entender o que você falou, você tem que saber o detalhe ali. E aí é nessa hora que o pessoal acha que o Golden Gate é simples, que é só ir lá e configurar um extract e um replicate. Cara, não é tão... Isso daí, acho que, por exemplo, a solução ela evoluiu bastante, né? E muitas, principalmente algumas empresas, né, galera, não tem ainda essa visibilidade, né? Fica achando que é o feijão com arroz, né? Não, calma, não é... É um info-all, status running, lag zerado, e ó... Não é assim. Na alarmona monitoração tá tudo certo. É porque você falou, quando vem aí certas situações, aí a galera fala, não, peraí, é coisa bem mais complicada, precisa ter um entendimento melhor da solução, da ferramenta, e uma pessoa que conheça mesmo da ferramenta, né? Sim. Mas enquanto isso antes fica naquele, não, é Oracle, não, olha aí, é simples. Beleza. E a gente falou aí um pouco do passado, algumas coisas mais atuais, e olhando para o futuro aí, vocês aí como profissionais já mais maduros, né? O que vocês veem aí nesse futuro assim, 5, 10 anos, né? Que já é bastante coisa. Como que vocês veem aí o mercado, as tecnologias, né? Conta aí pra gente. Assim, da mesma forma quando eu comecei e mudou demais de lá para cá, principalmente com as mudanças de tecnologia computacional que nós tivemos ao longo dos últimos 20 anos, né? A gente passou pela internet, pelo grid, agora estamos na era cloud. Provavelmente vai ter uma era nova, vai ter uma nova quebra nisso tudo. A cloud não vai sobreviver para sempre. Vai nascer algo além dela, que a gente ainda não tem um nome, não tem, né, uma aplicabilidade. Agora com 24 IA. Pois é, pode ser, por que não? A gente não tem uma aplicabilidade, e essa questão da inteligência artificial hoje, com a robótica, com a aplicação dos carros elétricos e tudo mais, essa coisa toda, eu penso que daqui a algum tempo nenhum profissional antigo vai se tornar obsoleto, porque a tecnologia, a base da tecnologia, ela vai ser a base sempre. Então, assim, não existe essa coisa. Eu ouço isso desde que eu comecei a trabalhar com Oracle. A função do DBA vai morrer. Isso nasceu com 9i, porque automatizaram só a parte de rollback, segment, já falaram, o DBA vai morrer, né? Aí depois veio o cluster, target, memory target, então, 10 no 11. O profissional tem que se atualizar? Acredito que sim.
Acredito que sim, mas se você pegar pelo parque que a gente tem de empresas hoje, tem empresa com banco 9 rodando ainda. Incrivelmente. Mas Então você vai falar assim, o DBA tem que ser... Tem porque não é em todo lugar que ele vai encontrar esse desafio de administrar um banco 9 ou 8, né? Então assim, tem que conhecer, o que nem você falou agora, 23C, o cara precisa conhecer, precisa. Vai aparecer um para ele instalar, vai aparecer um para ele configurar. Aí se ele nunca ouviu a palavra wallet na vida dele nos últimos 5, 6 anos, ele vai falar, não sei o que é isso. Então ele tá dentro de um parâmetro de limitação dele ali, que ele não... E olha que a gente está falando de bons anos, não estamos falando de 1 ano ou 6 meses. Já existe, já é uma realidade desde lá atrás. Só não era utilizada, mas hoje é um padrão. É igual o CDB e não CDB, né, por exemplo. Exatamente. Agora você sabe, não tem pra onde correr. Não tem mais opção, né? Eu preciso... Então, o que você tem de agora, que é uma das coisas, umas mudanças de paradigma da Oracle, que foi não fornecer mais o suporte ao que era não CDB. Então, se quer montar um DBCS hoje na cloud lá, só tem o 19. E 19 é só multitenant. Mas eu não estou acostumado. Infelizmente, ou você se acostuma e aprende, ou então não tem como você administrar algo que você não sabe. Mas o conceito é igual ao do SQL Server. Não é. É parecido, mas não é igual. Então, assim, algumas coisas são similares, assim, tal. Na forma de ver, mas na forma de fazer, não é. Então, o Oracle vai ser sempre mais complexo, não sei porquê. Gostam de dificultar as coisas. Poderia ser muito mais simples como o SQL é em alguns pontos. Então, mas acredito que daqui a 5 anos isso vai se tornar de uma forma muito mais transparente para as pessoas, porque não vão ter opção. Vão ter que aprender. Ou é isso, ou então vai para outro mercado. Né? Isso. Assim como a base, sistemas operacionais e histórias de redes, não tem como morrer, é o meio pelo qual nós vivemos, DBA. Então isso não vai morrer. Mas vai ter alguma coisa de autonomia no storage? Não tem, a gente está lidando com algo físico, disco. Né? Cabos. Tem espaço ali. Exato. Então, assim, essa limitação é física. Mas eu estou na cloud. Tá, mas a cloud é o computador na casa de alguém. Não é um computador voando no céu. Não é na nuvem que você está... No USB. Não era na nuvem? Tinha uma presidenta aí que achava que era alguma coisa na nuvem. Uma frase que impactou todo mundo no LinkedIn, que foi postada por um dos grandes nomes da Oracle, foi justamente essa que eu falei agora. Peraí, eu vou ser cancelado agora. Desculpa aí, pessoal. Brincadeirinha, hein? O pessoal ali brincadeira. Falou assim, vocês precisam parar de romantizar essa questão do cloud. O cloud é só um computador na casa de alguém. Né? Não acredite que isso está voando, seus dados não estão voando. Né? Então essa coisa, e pra gente que é mais velho já sabe que isso era o famoso hosting de lá atrás, né? Exato. Você ia nos data centers da vida, Divil e outros grandes que tinha por aí, e lá tinha uma infinidade de servidores, né? Sim. Então assim, é um conceito melhorado, mas de uma coisa que já existia. Fazendo um parênteses nisso aí, eu concordo 100%, isso é uma coisa que já existia e melhorado, e acho que a única diferença tipo assim, a gente veio da época de grid compute, virtualização, etc e tal, que meio que evoluiu para cloud. Qual que é a principal diferença hoje? Né, que eu vejo assim tal. Cloud só veio para automatizar e simplificar coisas que a gente fazia manualmente. Perfeito. O resto é igual. É igual. Hoje eu preciso instalar um banco? Play. Botão. Banco. Hoje eu preciso fazer um backup? Isso é cloud. Agora, o resto é igual, cara. É virtualização, é um monte de máquina por trás rodando, um monte de gente correndo no data center pra lá e pra cá pra deixar tudo de pé. Exato. Né? E a facilidade para as empresas eu tenho que administrar tudo, meu hardware, não se preocupar com cabeamento, etc. Não, joga aqui, que é o que já era feito antes. Sim. Já tinha isso, né? Sim. Hoje a gente fala, tá tudo na cloud. Cara, antes já tava na cloud. Colocation ou hosting, né, que a gente chamava. Já existia cloud, já tô acessando o meu sistema. Isso eu escuto bastante, eu acho muito bizarro, tô acessando um sistema que tá na cloud. Cara, quando que existia antes um sistema que você acessava pela internet e não era cloud? Pois é. Me fala. Pois é. Mas não tinha esse conceito, né? Não existia não tinha, o termo técnico para isso, né? Eu lembro que uma vez, há muito tempo atrás, eu fui numa reunião com o antigo presidente da Oracle, que ele abriu para a parte de mídia. Tinha 6 pessoas na sala. E o Ciro Diel era o presidente da Oracle Brasil na época. E aí ele chamou, logo no início da cloud, existia só a privada e aquela que era meio a meio, né? Que quando você não confiava muito de deixar seus dados na tal nuvem, era um meio a meio ali. E ele, cara, ele deu uma aula pra gente, assim, de cloud, foi fantástico na época, porque era uma coisa muito nova, tinha muita dúvida, muita insegurança, principalmente para os caras mais caxias, os empresários mais caxias. Mas meu dado vai estar onde? Confiar, né? Com quem? Como que eu acesso? Qualquer um vai estar nessa nuvem aí, porque a nuvem é uma coisa de domínio público quando você olha para o céu, né? E pensa no conceito nuvem. Então o Ciro, ele trouxe isso para um conceito tecnológico, de uma forma, com várias analogias, né?
E a galera saiu de lá, tipo, maravilhada, porque falou assim, cara, a gente vai entrar numa era agora que o negócio vai ser revolucionário. De fato foi, né? Eu fui muito resistente no início. Fui um dos caras que nunca acreditei muito nesse negócio que ia pra frente. Porque eu achava muito mirabolante, era tipo reinventando a roda. Porque eu via os caras falar e eu lembrava sempre de alguma coisa que já fazia isso. E eu falava pro Almeida, mas a gente já não tinha isso antes? Ele falou, tinha, mas tinha outro nome. Eu falei, tá, mas a gente já tinha. Então pra que mudar um nome se já existia? Mudar a maquiagem só. Mas é o que eu falei agora. A gente chegou num termo de recursos de máquina, recursos de comunicação, velocidade, patamares maiores de capacidade, que permitiu criar essas novas nomenclaturas para o que já existia, para dar mais poder de fogo, talvez, para aquilo que no passado a gente usava o disco de 3 1/4 para poder salvar 2 fotos no máximo e olha lá, né? Eu acho que é mais ou menos isso. Daqui para o futuro eu só vejo essas coisas acontecendo de uma forma mais exponenciais, né? Mudando de nome talvez, mas é mais do mesmo evoluído, né? É a história daquela roda. coisa, que é cíclica, né? Tipo, Exato. você tá ali sempre indo e voltando e você evolui um pouco, mas é sempre a mesma coisa, né? De um modo geral, né, a parte do cerne da coisa é a mesma coisa, mas de uma forma melhorada na especificidade ali, na aplicabilidade. Talvez no futuro a gente veja um outro tipo de mineração de dados diferente. As redes sociais já não sejam mais o que a gente tem hoje, criem uma coisa mais nova, mais bem elaborada, mais rebuscada, que precise de uma coisa mais forte ainda, e assim vai. Eu tô indo longe agora, mas vocês vão entender. Eu tô só esperando a época de democratizar os óculos aí que você faz tudo por ele. Sim. Pensou? Isso já é uma faz um realidade backup na aí, ficção. peraí, pisca aí uma vez. Não, restart o Golden Gate aí, pisca 2 Quem vezes. tá acostumado a ver Black Mirror, isso é uma realidade na Black Mirror, né? Então isso aí. já acontece mesmo, né? Sensacional. Não, peraí, deixa eu ler os meus e-mails. Aí tá aparecendo aqui, ó, os e-mails aqui, ó. Tá... Bem na retina, assim, bem pertinho, você fala que loucura, né? Como é que pode? Mas esse é o futuro, né? Legal, senhores. Muito bom aí o papo com vocês. Bem legal aí. Esse encontro que demorou um pouco, mas aconteceu, né? A gente depois, mais pra frente aí, pode fazer uma outra rodada pra gente trazer o nosso amigo que nos desfalcou. Eu só não vou pegar no pé dele porque ele já veio aqui outras vezes. Então já é de casa, a gente já conhece bastante. Mas vai ficar devendo aí essa resenha pra gente contar aí mais um pouco de história, tá? Então, obrigado por vocês terem vindo aqui, ter aceito participar aqui desse convite, contar um pouquinho aí da história de vocês, da experiência, muito bom. Né? E antes da gente finalizar aqui, se vocês quiserem ficar à vontade, comentar mais alguma coisa, contar aquela história que eu sei que você tá guardado aí, Thiago. O Thiago tá ali quietinho. A história a gente vai deixar pra contar quando a vítima estiver perto, pra não parecer que foi algo programado, né? Deixa ele estar aqui que a gente conta com ele presente, pra ele não poder mentir. Vai soltar a bomba ao vivo, né? Quem sabe faz ao vivo, né? Legal. Ó, o pessoal tá falando ali que tem um presente pra vocês. Pra mim? Tá aqui. O pessoal nada. tá ali, ó, o presente. Ô, louco. Eu não tinha entendido. Então, ó. Vou deixar aqui pra você, Thiago. Obrigado. Aqui, David. Almeida, perdeu. Se não veio, cara, vai ficar pra próxima. E ó, tem coisa nova aí, viu? Tem umas novidades aí que você não tem. Então, você vai ter que participar aqui pra você ganhar. Gosto de caneca. E essas canecas aí, elas são o novo modelo que nós fizemos e são especificamente daqui do Golden Talk. Se vocês olharem, tem aí o nosso logo da GGBR e também do Golden Talks. E mais algumas coisas a mais. Vai ser bastante utilizado, tenho certeza. Isso aí, tomar bastante café. Com certeza. Show de bola. Pessoal. Valeu. Bom, então, vou finalizar aqui como eu sempre faço, galera. Mais uma vez, obrigado aí por ter disponibilizado o tempo e vir aqui bater esse papo com a gente, tá bom? Valeu, agradeço. Galera, se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueça aí de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. E ó, essa temporada tá muito boa, acompanhe aí todos. E o mais importante, replique conhecimento com o mundo e compartilhe esse vídeo. Valeu, galera, obrigado e até a próxima. Falou!